Olá, como vão todos? Sejam todos muito bem-vindos, colorados, coloradas. Fala um pouco de Internacional. É, Esse elenco do Internacional é um grandiosíssimo elenco. Eu vejo que tem muita gente que tenta depreciar esse elenco, que tem peças pontuais que não funcionam num elenco. Eu posso concordar. Por exemplo, do elenco atual, o Lindoso poderia ser envolvido em alguma troca. O Marcos Guilherme já foi. E eu gostaria de ver o Lomba saindo do Internacional. Mas eu compreendo que às vezes tu tem que deixar determinadas lideranças, porque esse trabalho de retirar determinadas peças tu vai fazendo em doses homeopáticas, aos poucos. Eu espero que o técnico se ajude, né? Até porque eu tava vendo uma notícia em que a direção do Internacional é que tá barrando o Carlos Miguel. É um absurdo isso, porque o Carlos Miguel é o melhor goleiro do Internacional. Porque eu não me convenço com o Lomba no gol. Porque ele pode ter feito, ele pode ter feito durante um tempo determinado defesas importantes, mas nunca aquela defesa que te ajuda a salvar um jogo que está muito difícil de uma fase significativa das competições. E o lance contra o Sport foi sintomático, porque em, no lance do escanteio, ele para a jogada. Isso que eu odeio no jogador de futebol, eu não entendo como o técnico não fala. Tá jogando, termina a jogada, não fica esperando que o árbitro pare o jogo para tu depois conseguir se recuperar. Em um modo geral, eu espero que o Miguel Ángel Ramírez adote um modelo onde vá dar protagonismo ao meio de campo. Porque num meio de campo, vamos dizer assim, a gente pode colocar Johnny ou Dourado, a gente pode colocar Edenilson, Patrick, Bosquilha, Tyson, e os dois atacantes dá para colocar o Caio Vidal como o jogador rápido, que dribla, que volta para recompor, que é um complemento do Yuri Alberto. Yuri Alberto é um centroavante jovem, de categoria, é um centroavante que tem muita potência, porque a gente vê que nas arrancadas dele, por ele ter uma complexão muscular muito boa, ele chega primeiro que o zagueiro e consegue criar chances importantes. Fora que ele também ele consegue cabecear, ele é um jogador bem completo. Até porque eu tô vendo que o Thiago Galhardo, ele tá tendo muitas dificuldades, tá errando gols incríveis, porque a gente não pode errar gols tão incríveis, embora eu acho que ele não vai colocar eles estão se falando que ele vai colocar o Thiago Galhardo e o Yuri Alberto. Eu acho que são dois centroavantes, um acaba anulando o outro, embora o Yuri consiga jogar, sair mais para os lados, eu prefiro ele como um centroavante de referência com um parceiro, que é o Caio Vidal, que fez a parceria com ele no final do Brasileirão, que a gente foi vice-campeão, embora muitos desdenham de ser vice-campeão, não que tu te vá orgulhar, mas de tantas dificuldades que a gente passou, e todo mundo sabe que depois que tu volta de uma série B, as coisas não são fáceis. E mesmo assim, para te ver a nossa grandeza, a gente voltou da série B e foi para competições internacionais, disputou finais. Uma hora tu ganha, até porque no futebol, como na vida, normalmente tu mais perde do que ganha, porque apenas um adversário vai vencer, mas uma hora chega a tua vez. Foi assim que começou o time que o Fernandão formou. Ele veio em 2003. Eu sei que
Antes da gente ser campeão, a gente foi eliminado 2 vezes pelo Boca na Sul-Americana. A gente perdeu aquele campeonato de 2005 injusto e só para depois a gente começar a ganhar nossos títulos. Então, o que importa e sempre vai importar é tu estar na rota de colisão dos títulos. E os jogadores, muitos jogadores que não são campeões ainda, eles vão se moldando com vitórias e derrotas. Até conseguir pegar aquela casca boa para começar a ganhar os títulos importantes. E antes que estava aparecendo ali o Guilherme Pato foi eleito o melhor jogador mato-grossense e foi campeão do... Obviamente a gente não quer fazer um parâmetro e dizer, nossa, o super campeonato mato-grossense, mas aquilo ali é significativo porque o Guilherme Pato é nosso. O Guilherme Pato, em vez de ele pegar experiência em outro time, ele poderia estar pegando experiência dentro do Internacional. E ele não está pegando experiência dentro do Internacional porque a direção prefere emprestar os nossos jovens do que usar eles dentro do elenco principal. E o mais curioso é que trazem Palácios, trazem outros jogadores jovens de outros países e esses jogadores jogam. Já os nossos têm certa dificuldade, porque é muito insólito o Palácios tá na frente do Caio Vidal. Eu acho assim incrível, porque o Caio Vidal ele erra muito os dribles também, porque ele está sempre tentando, mas ele consegue fazer sempre jogadas importantes, ele quebra linhas, ele volta para recompor. O Palácio, o melhor momento dele foi quando ele foi recuado no Grenal, para o meio de campo, ali numa posição onde mais ou menos joga o Tyson. O Palácios pode ser um bom reserva para o Tyson, não começar o jogo, até porque ele tá mal, eu não entendo isso. Parece que é algo no carteiraço, o técnico mantém o jogador que tá jogando mal. Bom, tá voltando Bosquilha, a gente tem um muito bom grupo. Eu espero que o técnico... Eu não entendo por que o técnico não bota velocidade. O que mais me irrita no jogo do Internacional é essa coisa burocrática, aonde fica no toca, 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 toca e demora para ser agressivo, incisivo no adversário. Ainda mais quando o adversário se fecha. Porque eu acho curioso, né? Tem um monte desses passadores de pano que ficam destruindo o Abel Braga, dizendo que a gente jogava por uma bola. Isso é uma narrativa muito falha, porque o Internacional nunca jogou por uma bola. O Internacional, num primeiro plano, quando voltou da Série B, tinha um elenco curto e limitado, que o Odair fez muito. Ele tirou leite de pedra naqueles momentos, porque a gente não tinha um time bem estruturado. E mesmo assim, a gente foi muito competitivo, chegou em importantes decisões, não ganhamos, mas isso serviu para que esse grupo pegasse uma carcaça dura para poder enfrentar as demais competições que viriam, como por exemplo a Libertadores, que veio e a gente acabou sendo eliminado nas quartas de finais para o Flamengo, que havia se encaixado naquele momento, mas a gente fez jogo duro e a gente também poderia ter se classificado se a gente não tivesse, por um momento, e um descuido do Moledo, que acabou não recompondo direito, tomado aquele gol besta do Flamengo. Mas o que tem que ser ressaltado é que a gente nunca jogou por uma bola. O próprio time do Abel, ele era uma coisa híbrida, um pouco conservador, e ele também subia as linhas, porque o jogo contra o Boca era pra gente ter goleado o Boca na Bombonera. O jogo contra o São Paulo era pra gente ter feito mais de 5-1. O jogo contra o Palmeiras aqui, a gente dominou o Palmeiras, a gente fez com que o Palmeiras ele sempre caísse nas nossas armadilhas e que a gente sempre, de forma inteligente e consciente, sabendo segurar o resultado, conseguisse dar um checkmate no Palmeiras. É isso que tem que ser feito, né? O futebol é um checkmate, é um jogo de xadrez, onde tu tem que estar sempre movimentando as peças, tu tem que estar sempre com muita atenção para que tu não faça nenhuma cagada que acabe gerando o adversário uma chance ou uma possibilidade importante de fazer gol na nossa área. E
a gente não. Os trabalhos que foram desenvolvidos no Inter foram muito bons trabalhos. Se no começo da Série B a gente teve dificuldades, foi muito porque a gente estava tentando encontrar um treinador que pudesse se encaixar melhor, porque naquele momento a gente não tinha um prisma de nada. E o Guto e o Zago acabaram indo embora, mas o Odair fez um grande trabalho, com um grupo limitado e com menos pressupostos. Quando a gente voltou da Série B, a gente foi competitivo, a gente disputou o título num primeiro instante até o Palmeiras se encaixar, a gente disputou uma final de Copa do Brasil, e a gente tem que lembrar uma coisa: o Atlético Paranaense, ele tinha um time bem firmado naquela época, e uma coisa boa que o Atlético Paranaense faz, ele coloca a base para jogar os primeiros jogos do campeonato, no campeonato de Curitiba, no campeonato do Paraná, e isso é significativo porque demonstra que eles fazem com que os seus jovens eles peguem experiência, eles fiquem mais carimbados, que eles tenham compreensão do que é um jogo profissional. E aqueles jogadores que eles tinham feito, o Renan Lodge, o outro muito bom volante que foi pro Lyon, um time bem bacana, bem formadinho. E a gente não foi, a gente teve muitas dificuldades, mas o que se tem que salientar é que os trabalhos feitos pelo Abel e pelo Odair foram muito bons. E o Abel tinha um modelo que eu já falei, que era um híbrido daquela coisa da pressão lá em cima, porque em muitos jogos a gente fazia uma pressão quase destruidora e a gente conseguia o nosso gol. Aí a gente acabava diminuindo um pouco as linhas para, de forma inteligente, saber a hora certa para dar o checkmate no adversário e fazer os gols de uma maneira bem construída, roubando a bola do adversário, quando o adversário se complicasse, quisesse fazer algo de diferente. Eu espero sinceramente que no jogo contra o Sport a gente se imponha, até porque a gente tem melhores jogadores, a gente tem um bom pressuposto, os jogadores são bons, só o técnico ele não tem que se enrolar, porque o material humano é muito bom. Obviamente, Lindoso, Lomba e acho que esses dois eles devem ir embora, até porque eu quero ver jovens, nossos experientes, e eu estou fechado com o Internacional e só com o meu Inter.